Rubens Paiva foi um político brasileiro que foi vítima da ditadura militar no Brasil. Ele foi preso em 20 de janeiro de 1971, após ser acusado de participar de atividades consideradas subversivas pelo regime militar. Rubens Paiva foi levado para o DOI-CODI, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, um órgão de repressão do governo militar, onde foi torturado e morto. Seu corpo nunca foi encontrado, e sua morte só foi oficialmente reconhecida pelo Estado brasileiro em 2014, após a publicação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, CNV, que investigou os crimes cometidos durante a ditadura militar, de 1985. A CNV concluiu que Rubens Paiva foi morto sob tortura e que sua morte foi um dos muitos casos de violações de direitos humanos cometidos pelo regime militar. A família de Rubens Paiva e diversas organizações de direitos humanos continuam a buscar justiça e a responsabilização pelos crimes cometidos durante esse período. A história de Rubens Paiva é um dos muitos casos emblemáticos de violações de direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil, 1964-1905. Sua morte sob tortura, ocorrida em 1971, permanece como um símbolo da brutalidade do regime e da luta por memória, verdade e justiça no país. Até hoje, o caso não foi totalmente esclarecido, e os responsáveis por sua morte nunca foram punidos. Isso reflete um dos grandes desafios do Brasil em relação ao seu passado autoritário, a impunidade dos crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura. A ditadura militar no Brasil foi marcada por sistemáticas violações de direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias, torturas, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Rubens Paiva, um ex-deputado federal caçado pelo regime, foi uma das vítimas dessa repressão. Sua prisão e morte ocorreram no contexto da Guerra Suja, quando o governo militar intensificou a perseguição a opositores, incluindo militantes de esquerda, estudantes, artistas e intelectuais. O DOI-CODI, onde Rubens Paiva foi torturado e morto, era um dos principais órgãos de repressão do regime. Relatos de sobreviventes e investigações posteriores, como as da Comissão Nacional da Verdade, CNV, revelaram práticas sistemáticas de tortura e execução, muitas vezes com a participação de militares e policiais civis. A CNV, criada em 2011, encerrada em 2014, foi um marco importante na busca por verdade e justiça no Brasil. Seu relatório final confirmou a responsabilidade do Estado brasileiro na morte de Rubens Paiva e identificou mais de 400 vítimas de execuções e desaparecimentos forçados durante a ditadura. A CNV recomendou a responsabilização dos agentes envolvidos nesses crimes, mas até hoje, poucos avanços foram feitos nesse sentido. Um dos principais obstáculos é a Lei de Anistia de 1979, que foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal STF em 2010 como uma anistia recíproca, ou seja, que beneficia tanto os opositores do regime quanto os agentes do Estado que cometeram crimes. Essa interpretação tem sido criticada por organizações de direitos humanos e por organismos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que consideram que crimes contra a humanidade, como tortura e desaparecimentos forçados, são imprescritíveis e não podem ser anistiados. A família de Rubens Paiva, assim como outras vítimas da ditadura, continua lutando por justiça. Em 2014, o Estado brasileiro reconheceu oficialmente a morte de Rubens Paiva e pediu desculpas à sua família. No entanto, os responsáveis por sua morte nunca foram levados a julgamento. Essa impunidade é um reflexo da dificuldade do Brasil em lidar com seu passado autoritário e em garantir que crimes cometidos pelo Estado sejam devidamente investigados e punidos. Além da busca por justiça, a memória das vítimas da ditadura tem sido preservada por meio de iniciativas, como o projeto Memórias Reveladas, museus e memoriais dedicados ao tema e a inclusão do período da ditadura nos currículos escolares. Essas iniciativas são fundamentais para que as novas gerações conheçam a história do país e para que crimes como os cometidos contra Rubens Paiva nunca se repitam. Nos últimos anos, houve alguns avanços na luta por justiça, mas também retrocessos. Por um lado, organizações de direitos humanos e familiares de vítimas continuam pressionando o Estado brasileiro a revisar a lei de anistia e a responsabilizar os agentes envolvidos em crimes durante a ditadura. Por outro lado, o cenário político atual tem sido marcado por discursos que minimizam ou negam os crimes da ditadura, além de tentativas de revisionismo histórico. Em 2023, por exemplo, houve debates sobre a revisão da lei de anistia, mas sem avanços concretos. Além disso, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada em 1995,
continua atuando para localizar os restos mortais de vítimas da ditadura, mas enfrenta dificuldades devido à falta de recursos e à resistência de setores das Forças Armadas. O caso de Rubens Paiva é um exemplo doloroso das consequências da impunidade e da falta de justiça transicional no Brasil. Enquanto muitos países da América Latina, como Argentina e Chile, avançaram na punição dos responsáveis por crimes cometidos durante suas ditaduras, o Brasil ainda patina nesse processo. A luta por memória, verdade e justiça continua sendo essencial para garantir que as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar não caiam no esquecimento e para que o país possa construir um futuro mais justo e democrático. Rubens Paiva foi um político que representou o estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados entre 1959 e 1964. Com o golpe militar de 1964, ele foi cassado e passou a ser perseguido pelo regime. Em 20 de janeiro de 1971, foi preso em sua casa no Rio de Janeiro por agentes do DOI-CODE sob a acusação de envolvimento com organizações de esquerda consideradas subversivas. Após ser levado para o DOI-CODE, ele foi torturado e morto. Seu corpo nunca foi entregue à família e sua morte só foi oficialmente reconhecida pelo Estado brasileiro em 2014, após a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, CNV. A ausência do corpo de Rubens Paiva é um dos aspectos mais simbólicos e dolorosos do caso. Ele se tornou um dos muitos desaparecidos políticos da ditadura, cujas famílias foram privadas do direito ao luto e à verdade. A busca por seus restos mortais continua até hoje, sem sucesso, refletindo a dificuldade de acesso a informações que ainda estão sob sigilo ou que foram destruídas pelos órgãos de repressão. A tortura foi uma prática sistemática e generalizada durante a ditadura militar. Relatos de sobreviventes e documentos revelam que ela era utilizada não apenas para extrair informações, mas também como uma ferramenta de terror e controle político. No caso de Rubens Paiva, testemunhas afirmam que ele foi submetido a sessões de tortura extremamente violentas, incluindo choques elétricos, espancamentos e outras formas de violência física e psicológica. A CNV identificou mais de 400 vítimas de execuções e desaparecimentos forçados durante a ditadura, mas estima-se que o número real seja muito maior, considerando os casos não documentados e as vítimas indiretas, como familiares que sofreram perseguições e traumas. A tortura e os assassinatos cometidos pelo Estado foram crimes contra a humanidade, o que, segundo o direito internacional, os torna imprescritíveis e inanistiáveis. Um dos maiores obstáculos para a justiça no Brasil é a Lei de Anistia de 1979, promulgada durante o processo de abertura política. A lei foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2010 como uma anistia recíproca, ou seja, que beneficia tanto os opositores do regime quanto os agentes do Estado que cometeram crimes. Essa interpretação tem sido amplamente criticada por organizações de direitos humanos e por organismos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que consideram que crimes contra a humanidade não podem ser anistiados. Em 2010, o STF rejeitou uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que pedia a revisão da lei de anistia para permitir a punição dos torturadores. A decisão do STF foi um golpe para as vítimas e seus familiares, que continuam lutando por justiça. Apesar disso, a pressão internacional e a mobilização da sociedade civil têm mantido o debate sobre a revisão da lei vivo. A CNV, criada em 2011, encerrada em 2014, foi um marco importante na busca por verdade e justiça no Brasil. Durante seus trabalhos, a CNV ouviu centenas de testemunhas, analisou documentos e visitou locais onde ocorreram prisões, torturas e execuções. O relatório final da CNV confirmou a responsabilidade do Estado brasileiro na morte de Rubens Paiva e recomendou a responsabilização dos agentes envolvidos em crimes durante a ditadura. No entanto, as recomendações da CNV não foram integralmente implementadas. Muitos documentos sigilosos continuam inacessíveis, e os agentes responsáveis pelos crimes não foram punidos. A falta de vontade política e a resistência de setores das Forças Armadas e da sociedade têm sido obstáculos para o avanço desse processo. A família de Rubens Paiva, assim como outras vítimas da ditadura, tem desempenhado um papel fundamental na luta por memória, verdade e justiça. A filha de Rubens, Clarice Paiva, tem sido uma voz ativa na denúncia dos crimes da ditadura e na busca por justiça. A persistência dessas famílias tem sido essencial para manter viva a memória das vítimas e para pressionar o Estado a agir. Iniciativas como o projeto Memórias Reveladas
museus e memoriais dedicados ao tema e a inclusão do período da ditadura nos currículos escolares são fundamentais para a construção de uma memória coletiva que reconheça os horrores do passado e promova a reflexão crítica sobre o presente. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um crescente revisionismo histórico em relação à ditadura militar. Setores da sociedade e do governo têm minimizado ou negado os crimes cometidos pelo regime, chegando a defender a ideia de que a ditadura foi um período de ordem e progresso. Esse discurso é perigoso, pois distorce a história e contribui para a normalização de práticas autoritárias. Além disso, a falta de punição para os crimes da ditadura tem criado um precedente preocupante. A impunidade envia a mensagem de que agentes do Estado podem cometer crimes sem consequências, o que é incompatível com os princípios de um Estado democrático de direito. O caso de Rubens Paiva é um símbolo da luta por justiça no Brasil. Sua história nos lembra da importância de enfrentar o passado com coragem e honestidade para que os erros não se repitam. A busca por memória, verdade e justiça não é apenas uma questão de reparação para as vítimas e suas famílias, mas também um imperativo ético e democrático. Enquanto o Brasil não avançar na responsabilização dos agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura, a democracia brasileira continuará incompleta. A luta por justiça é, acima de tudo, uma luta pela consolidação de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitadora dos direitos humanos. Rubens Paiva e os crimes da ditadura militar no Brasil, é necessário explorar não apenas os fatos históricos, mas também as estruturas políticas, jurídicas e sociais que permitiram que tais violações de direitos humanos ocorressem e que, em grande medida, continuam a influenciar o país até os dias atuais. Vamos mergulhar em aspectos como a estrutura repressiva do Estado, as disputas pela memória histórica, os desafios da justiça de transição e as implicações éticas e políticas da impunidade. Marcada por uma complexa estrutura repressiva, composta por órgãos como o DOI-CODI, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o SNI, Serviço Nacional de Informações, e as polícias políticas estaduais. Esses órgãos atuavam de forma coordenada para identificar, monitorar, prender, torturar e eliminar opositores do regime. O DOI-CODI, onde Rubens Paiva foi torturado e morto, era um dos principais centros de repressão. Funcionava como uma máquina de terror, onde técnicas de tortura eram sistematicamente aplicadas para extrair informações e quebrar a resistência dos presos políticos. A tortura não era um ato isolado ou excesso de alguns agentes, mas uma política de Estado planejada e executada com o aval dos mais altos escalões do governo militar. A estrutura repressiva também contava com a colaboração de setores da sociedade civil, incluindo empresas privadas que forneciam informações e recursos para a repressão. Essa rede de colaboração ampliava o alcance do regime e dificultava a ação dos opositores. A justiça de transição é o conjunto de medidas adotadas por países que passaram por regimes autoritários ou conflitos armados para lidar com o legado de violações de direitos humanos. Essas medidas incluem a busca por verdade, a responsabilização dos culpados, a reparação das vítimas e a reforma das instituições para evitar a repetição dos crimes. No Brasil, a justiça de transição tem sido marcada por avanços limitados e por uma série de obstáculos. A Lei de Anistia de 1979, promulgada durante o processo de abertura política, foi um dos primeiros e mais controversos marcos desse processo. Ao conceder anistia ampla, geral e irrestrita, a lei beneficiou tanto os opositores do regime, quanto os agentes do Estado que cometeram crimes, incluindo tortura e assassinato. A interpretação da Lei de Anistia pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2010, que a considerou válida e aplicável aos crimes cometidos por agentes do Estado, foi um golpe para as vítimas e seus familiares. Essa decisão contrariou princípios do direito internacional, que estabelecem que crimes contra a humanidade são imprescritíveis e inanistiáveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, já se manifestou criticamente sobre a interpretação brasileira da Lei de Anistia. A CNV, criada em 2011, foi uma iniciativa importante para esclarecer os crimes da ditadura e reconhecer a responsabilidade do Estado. Durante seus trabalhos, a CNV ouviu testemunhas, analisou documentos e visitou locais onde ocorreram prisões, torturas e execuções. O relatório final da CNV, publicado em 2014, confirmou a morte de Rubens Paiva sob tortura e identificou mais de 400 vítimas de execuções e desaparecimentos forçados. No entanto, a CNV teve limites significativos. Ela não tinha poder de punição
e suas recomendações, como a revisão da lei de anistia e a responsabilização dos agentes envolvidos em crimes, não foram integralmente implementadas. Além disso, muitos documentos sigilosos continuam inacessíveis, e setores das Forças Armadas e da sociedade resistem à abertura completa dos arquivos da ditadura. A memória histórica é um campo de disputa no Brasil. De um lado estão as vítimas, seus familiares e organizações de direitos humanos, que buscam preservar a memória dos crimes da ditadura e garantir que eles não caiam no esquecimento. Do outro lado, estão setores que defendem uma visão revisionista da história, minimizando ou negando os crimes do regime militar. Nos últimos anos, o revisionismo histórico ganhou força no Brasil, alimentado por discursos políticos que glorificam o período da ditadura como uma época de ordem e progresso. Esses discursos distorcem a realidade e contribuem para a normalização de práticas autoritárias. A falta de punição para os crimes da ditadura e a resistência em reconhecer a gravidade desses crimes têm sido obstáculos para a construção de uma memória coletiva que promova a reflexão crítica e a reconciliação. A impunidade dos crimes da ditadura tem implicações profundas para a democracia brasileira. Ao não punir os responsáveis por crimes contra a humanidade, o Estado brasileiro envia a mensagem de que agentes do Estado podem cometer violações de direitos humanos sem consequências. Isso mina a confiança nas instituições e enfraquece o Estado de Direito. Além disso, a impunidade contribui para a perpetuação de práticas autoritárias e violentas. A tortura, por exemplo, continua sendo uma realidade no sistema prisional e nas delegacias do Brasil, refletindo uma cultura de violência que tem raízes no período da ditadura. O caso de Rubens Paiva e os crimes da ditadura militar no Brasil são temas que exigem uma reflexão profunda e contínua. A luta por memória, verdade e justiça não é apenas uma questão de reparação para as vítimas e suas famílias, mas também um imperativo ético e democrático. Enquanto o Brasil não avançar na responsabilização dos agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura, a democracia brasileira continuará incompleta. A construção de uma memória coletiva que reconheça os horrores do passado e promova a reflexão crítica é essencial para garantir que esses crimes não se repitam. A luta por justiça é, acima de tudo, uma luta pela consolidação de uma sociedade mais justa